Olá, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos à série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem o apoio da Associação Espírita Teresa d'Ávila, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E esta série tem como objetivo realizar reflexões, comentários e trazer referências de artigos de cunho moral das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. O artigo de hoje se intitula Relações Afetuosas dos Espíritos e está na Revista Espírita de novembro de 1860. Mas conosco estão os companheiros Sônia Hoffmann e Henrique Miranda para comentarmos esse artigo bem interessante sobre a mensagem do Espírito Jorge. Alô, Sônia. Oi, Eduardo. Olá, Henrique. Olá a todos os nossos amigos ouvintes, estabelecendo essas relações afetuosas entre todos nós. Nós estamos aqui novamente para conversar sobre a importância e também sobre as consequências das relações e das interações que nós realizamos no nosso cotidiano e também na espiritualidade. A todos um abraço e que tenhamos um programa bem tranquilo, bem sereno e possamos, todos nós, ficarmos estimulados a continuar estudando a Revista Espírita, que está disponibilizada no site da Federação Espírita Brasileira. Gratuitamente. Henrique? Bom, tá esperando, né? Você vê, gente, entrou 2023 e o relacionamento continua difícil, mas estamos aqui insistindo. Olá, Sônia, Eduardo, é sempre muito bom estar com vocês. Então, agora entrando nesse ano, que bom, nós passamos um ano maravilhoso, estamos entrando nesse. Eu espero que todos estejam, então, aproveitando esse estudo, estejam desfrutando desses ensinamentos, tanto quanto nós aqui estamos, e com essas relações afetuosas entre espíritos encarnados, no nosso caso. Mas, Sônia, eu queria até ressaltar que as relações e também a falta delas, você não acha? Sim, exatamente. Não é? Como tu falaste, que as relações estão difíceis e nós percebemos o quanto está existindo de muitas violências nas relações e isso vai redundar muitas vezes lá como consequências na espiritualidade. Essas relações também mais violentas ou não relações. E então há uma consequência do nosso viver aqui na Terra e também o nosso viver na espiritualidade. Mas Jorge vai trazendo alguma reflexão que, em princípio, pode nos trazer uma pequena dúvida, mas ao longo do artigo nós vamos entendendo o que é que ele quis dizer, ainda mais quando Allan Kardec, com a sua brilhante lucidez, também vai esclarecendo tudo aquilo que está sendo falado. Eu até vou pedir ao Henrique que leia essa pequena mensagem do Jorge, que realmente causa uma certa estranheza em um trecho dela, para quem já tem alguma noção de espiritismo, que depois, né, Allan Kardec fará a explicação e nós comentaremos isso. Vamos lá, Henrique. Eu queria até ressaltar, antes de ler, que o Kardec era muito habilidoso. Então, quem sabe até ele colocou propositalmente, né, um chamariz para a gente, né, para a gente acordar assim, opa, o que eu estou lendo aqui? E partir, então, para a leitura bem atenta do artigo. Bom, ele destaca, então, assim a mensagem. Quando nos despojamos de todos os preconceitos terrenos, a verdade aparece em toda a sua luz. Nada atenua as faltas, nada oculta as virtudes.
vemos nossa alma tão claramente como no espelho. Procuramos entre os espíritos os que foram conhecidos, porquanto os espíritos se apavora, porquanto o espírito, perdão, se apavora no seu isolamento, embora passem sem se deter. Não há comunicações amigáveis entre os espíritos errantes. Mesmo aqueles que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Essas formas diáfanas deslizam e não se fixam. As comunicações afetuosas são reservadas aos espíritos superiores. Então, pode dar uma, como vocês disseram, uma estranheza. Mas, opa, então há um rompimento dessas relações afetivas? Não, não há um rompimento das relações afetivas. E aí Kardec vem explicando que ele estava se referindo a uma parte da erraticidade, não somente. Isso não é uma generalização. E nós temos de ter muito cuidado nas generalizações. Nós não podemos ficar generalizando. Não é uma questão matemática. Nós temos de entender caso a caso, entender as situações, entender o que está acontecendo. Então, realmente, há espíritos que, ao desencarnarem, eles não se encontram em condições de reencontrarem naquele momento os espíritos que tiveram ou com quem tiveram uma relação afetuosa. E é a estes espíritos que Geórgeos estava se referindo. Então, as relações afetuosas, elas vão se organizando e elas vão acontecendo a partir também das nossas conquistas morais. Muito bom. Morais saudáveis, é claro, não é? Uhum. Porque há conquistas morais bastante complicadinhas. O orgulho, a vaidade também. Isso é uma moralidade meio distorcida. Mas uma questão moral saudável, isso é importantíssimo. Então, o Jorge estava se referindo a espíritos superiores no sentido de que há uma moralidade afetiva e construtiva muito mais fortalecida. O que não... Agora nós temos de entender muito bem o que é uma relação afetuosa. Uma relação afetuosa não é somente duas pessoas ou dois espíritos encontrarem ali, frente a frente. Muitas vezes, essas relações afetuosas, elas vão acontecer sem necessariamente haver o encontro direto naquele instante. Mais adiante pode acontecer. Mas esses espíritos, assim como todos nós, muitas vezes nós não vamos encontrar diretamente uma pessoa, mas nós podemos pensar naquela pessoa, nós podemos interceder por aquela pessoa. Isto é uma relação afetuosa, né? Então, muitas pessoas pensam que as relações afetuosas acontecem somente naqueles dois amigos que se encontram, daquelas duas pessoas que se encontram, que se abraçam, que se cumprimentam. E necessariamente não. Relações afetuosas também podem acontecer à distância. Porque o que une as pessoas, o que une os espíritos e o que une a todos nós é o sentimento. Isso. Sônia, pois não, Eduardo, pode falar. Não, pode falar. Não, eu lembrei aqui de um pensamento do Kardec que eu recorrentemente falo. Diga-me o que pensas e eu vos direi com quem andas. Então, a nossa companhia é determinada pela nossa sintonia. Como a Sônia falou, o nosso pensamento, o nosso comportamento, que vem depois do nosso pensamento. Nós vamos construindo, então, as nossas companhias, tanto espirituais como as companhias que nós temos aqui no mundo encarnado. Agora, eu queria fazer uma outra observação que a Sônia já fez, mas que vale a pena frisar, que é o cuidado com as comunicações que são recebidas mediunicamente. Então, para que nós tenhamos cuidado, analisar, ler com cuidado, pedir opinião. Então,
quando o médium recebe uma comunicação, ele não deve sair publicando, ele não deve sair divulgando. É importante que haja o quê? A crítica. Isso o Erasto, né, esse espírito maravilhoso que está ali presente no Livro dos Médiuns, aconselha a todos nós a crítica e a discussão antes da publicação, porque senão a gente pode cometer um grande engano. Há mensagens mesmo de Bezerra de Menezes circulando por aí que claramente não são do Dr. Bezerra de Menezes. Mas, exatamente. Alguns comentários são importantes serem anexados a muitas manifestações, a muitas comunicações, até mesmo para que as pessoas não venham a distorcer essas comunicações. E isso é importante. E o estudo do Espiritismo, pelo esclarecimento que nos traz, é significativo, é importante, nos dar essa tranquilidade ao ler algo. Bom, isso gera uma certa dúvida, então vamos buscar em outras fontes, porque a literatura doutrinária é vasta, é vastíssima. Sim. Então nós podemos buscar e até mesmo conversar com pessoas mais experientes e buscar na fonte, não é? Na fonte da Revista Espírita, lá no Pentateuco, nós vamos buscar respostas para tudo isso, não ficar somente com aquela comunicação que pode gerar muito mais dúvidas e muito mais polêmicas do que nós possamos imaginar. Agora, uma outra questão é que nós também temos de pensar, né, voltando para as relações afetuosas, o quanto é importante nós não vivermos fechados em nós mesmos. Porque no momento quando aqui na Terra nós nos fechamos em nós mesmos, vivemos isolados, vivemos somente para uma determinada pessoa ou junto a uma determinada pessoa, que tipo de relações nós vamos estabelecendo? Se nós não vamos estabelecendo conexões, se nós não vamos estabelecendo relações, nós vamos esperar o quê, então? Então, é importante interagir em sociedade de uma forma construtiva, de uma forma edificante, e como nós falamos no programa anterior, sobre a felicidade, essas questões da gentileza, da generosidade, isso vai gerar relações simpáticas. E é claro que, na espiritualidade, nós muitas vezes vamos recolher as consequências dessas relações que nós já começamos a ter aqui na nossa vida terrestre. Não é, Eduardo? Exato. E até juntando o que você está falando agora com o que você já falou anteriormente, de que um espírito, ao desencarnar, ele pode ficar um tempo isolado por vários fatores, várias condições, principalmente de não acreditar em Deus, de não acreditar na vida após a morte, de ser um espírito realmente comprometido moralmente. E a gente lembra, nesse caso, André Luiz. Eu estava pensando isso agora. Que ficou 8 anos no umbral, né, perdido e tudo, porque ele não tinha religião, ele não tinha nem religiosidade, não pensava nisso, só pensava em ganhar dinheiro e viver uma vida meio na devassidão, apesar de ter ajudado muita gente também. E justamente foram essas pessoas que ele ajudou, que por poucas pessoas que ele atendeu até gratuitamente, que intercederam por ele, inclusive sua mãe, que já estava encarnada. Então, a gente pode perceber que até esse encontro afetuoso entre a mãe de André Luiz e o André Luiz se deu depois que ele já estava adaptado na colônia Nosso Lar. Ou seja, tudo tem seu momento, tem suas circunstâncias, né? Tem uma situação propícia. Por isso que, como a Sônia falou, não dá para generalizar através de uma mensagem de um espírito que pressupomos já bem elevado, porque também pode existir a interferência do médium nessa mensagem. E ele não perceber essa interferência e divulgar.
como hoje em dia, né, também se divulga tudo muito rápido, né, graças à internet, temos que realmente ter muito cuidado com essas mensagens psicográficas, principalmente de artistas que desencarnaram há pouco tempo, né, de pessoas ilustres que já estão mandando mensagem. Tudo tem que ter muita análise, muito cuidado, muito apuro para ver se realmente pode ser uma mensagem verdadeira. Não é isso aí? E eu fico pensando aqui que nós, neste momento, nós já estamos travando esses relacionamentos de além-túmulo. Então, quando nós nos propomos a fazer o trabalho do bem, a pensar no bem, a nos dedicarmos a pensamentos melhores em relação às outras pessoas, nós já estamos formando um círculo de amizade espiritual. Porque quem é que está se aproximando de nós? Quem é que nós vamos, então, estreitar laços? Quando nós vamos nos dedicar a algum tipo de trabalho voluntário no bem. Aí vamos falar Jerônimo Mendonça, que não dá para escapar muito do Jerônimo. O Jerônimo ele falava que quando nós nos dedicamos ao trabalho no bem, nós automaticamente temos boas companhias e afastamos as más companhias. Então, quer dizer, as relações afetuosas entre espíritos encarnados e desencarnados, eles já começam aqui, neste momento. Então, quando nós desencarnarmos e tivermos a consciência, né, no despertamento, né, a gente fala dessa forma, no mundo espiritual, o que vai acontecer? Nós vamos continuar as relações que nós já tínhamos quando encarnados. Os amigos que nós fizemos, as companhias, e eu espero muito e acredito que quando eu desencarnar, com certeza, Sônia e Eduardo vão me socorrer em algum plano. Se, poxa, me leva aí para ir para o Magacema, vai ser bom. Vou pensar no teu caso. Mas nós também não podemos esquecer, é claro, que nós também mantemos relações afetuosas de encarnações anteriores. Sim. Há espíritos e há também um reencontro com espíritos de outras encarnações. Então, nós já estabelecemos, mas eles também podem estar em um grau evolutivo diferente daquele que nós estamos. Então, tudo tem um momento. É como nós estamos aqui vivendo na Terra. Nós sempre podemos organizar e realizar uma analogia. Se nós vivemos somente, não é, ali pensando no nosso umbigo, o que nós vamos esperar que aconteça na espiritualidade? Nós também vamos ficar fechados em nós mesmos. Isolados. Se nós fechamos somente para um determinado grupo, o que nós podemos pensar que isso possa acontecer na espiritualidade? Mas quando nós vamos nos abrindo e vamos abrindo canais também para pensar, para orar pelos nossos antepassados, por aquelas pessoas, por aqueles espíritos que em outras encarnações tiveram uma conexão conosco, quando nós oramos também pelas pessoas que estão vivenciando as mais diversas situações, e quando nós estamos interagindo diretamente com elas, nós também estamos fortalecendo, estamos cada vez mais limpando essas conexões. E é claro que isso vai redundar em um reencontro mais rapidamente feito. Quantas pessoas, quantos depoimentos nós temos de pessoas que estão já na sua fase partindo para a pátria espiritual e que eles vão dizendo, olha, estou vendo minha mãe, estou vendo meu pai, olha só que maravilha, e ficam alegres e ficam felizes que seus familiares estão ali para recebê-los. E eles já estabeleceram essa conexão. Então, nós podemos saber que existe, sim, existe essa relação.
mas também existe a relação de pessoas, assim como Jorge apresentou, de espíritos que, naquele momento que chegam à pátria espiritual, eles não encontram essas relações afetuosas. Talvez eles não encontrem porque eles não estejam percebendo, porque alguns espíritos eles não têm a capacidade de perceber os espíritos que estão próximos a eles. Mas assim que a sua visão espiritual se abre, eles vão verificar que eles estão acompanhados por espíritos queridos. Assim como aqui nós muitas vezes, muitas pessoas dizem, eu não sou médium, eu não vejo espíritos, portanto, o espírito não existe. Mas quem pode dizer que os espíritos não estão junto a nós? Sônia, aí também tem um aspecto que a doutrina nos explica, né, nos ensina, que ao desencarnarmos, passamos por um momento de perturbação. Bem lembrado. Esse momento de perturbação, em cada espírito, tem um tempo de duração determinado. Em uns duram poucas horas, poucos dias, né? Em outros duram meses, até anos. Vai depender muito do grau evolutivo dessa pessoa, do grau de moralização, do que ela acreditava quando estava encarnada. Por exemplo, né, nós acreditando que o espírito sobrevive à morte, que nós somos eternos, que nós somos imortais, que existe vida após a morte, que encontraremos nossos entes queridos, vai facilitar muito esse momento de perturbação para que possamos realmente encontrar e ver nossos entes queridos. É como, novamente, nós podemos traçar uma analogia com o que acontece. Muitas vezes nós aqui passamos por uma situação, um acidente ou uma doença, entramos numa perturbação, num pânico, que a gente não ouve nada e ninguém. E muitas vezes está o médico, está o enfermeiro, está o nosso familiar falando, nos apoiando, nos incentivando, e nós não ouvimos ninguém e não vemos absolutamente nada. Senhora, não precisa de acidente. Estamos extremamente perturbados com aquilo que está acontecendo. Pois, Sônia, não precisa nem de acidente. Quantas vezes, né, a gente perde assim, o controle e fica raivoso, ou fica mesmo em pânico, e a pessoa, calma, não sei o que, você não ouve ninguém. Não ouve nada, não precisa nem um fato desse. Eu queria só fazer uma observação àqueles que estão iniciando o estudo da doutrina dos espíritos. Espírito errante, gente. Espírito errante é o espírito que necessita encarnar. Então, os espíritos superiores não mais necessitam reencarnar. Então, eles não são errantes. Errantes no sentido de estar assim a caminho. Né? O barco erra pelo oceano, quer dizer, ele está ali navegando pelo oceano. Então, enquanto a gente tiver essa posição, né, de caminho para sermos espíritos superiores, nós somos espíritos errantes. Quando não mais precisarmos reencarnar, nós deixamos essa condição. Mas estamos no finalzinho, e aí, gente? E o local dos espíritos errantes é a erraticidade. Exatamente. Olha só. Né? Bem claro. Muito bom. Erraticidade. Então, vamos nos preocupar com as nossas relações afetuosas desde aqui, e também vamos entender que relações afetuosas, elas não se dão única e exclusivamente com a presença materializada, mas especialmente com a presença espiritualizada, moralizada, e que as relações afetuosas nem sempre se dão diretamente, mas podem acontecer também por intercessão, por uma oração, por uma prece, por um intercâmbio, enfim. Nós temos de começar a ressignificar não somente as nossas relações, mas também
aquilo que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia. E vamos aproveitar que ainda estamos no começo do ano, aproveitando um pouco da psicosfera, dos sentimentos de fraternidade, de solidariedade, né, que vem do mês de dezembro, de Natal, dos desejos de esperança, de dias melhores, de um ano melhor, né, que fizemos no Réveillon, fizemos as promessas de nos melhorar, né, de trabalharmos a construção de um novo ser humano. Vamos aproveitar tudo isso e também trabalhar as nossas relações afetuosas, com parentes, com amigos, com colegas de trabalho, colegas de escola. E vamos em frente, gente, vamos em frente. Com os funcionários que estão trabalhando nas ruas, nos prédios, no supermercado, na padaria, enfim, né? Com todas as pessoas que estão ali tendo um contato direto ou indireto para conosco. É isso aí, gente. Abraços afetuosos para vocês todos. Tchau. Abraços afetuosos. Gostei, Eduardo. Gente, um beijão. Muitos abraços para vocês e até o próximo encontro. Tchau.